Olá, amigos de Safras e Mercado, sou jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto. Estamos começando um Conversa com Analista sobre mercado de café. Já vou dar um bom dia para o nosso consultor de Safras e Mercado, para o mercado de café, Gil Barabás. Tudo bem, Gil? Tudo bem, Alessandro? Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de café, tanto Bolsa de Nova York, como está o nosso mercado físico, mas antes de iniciar com a primeira pergunta para o Gil, eu digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo no nosso canal, na Safras TV. E entre no nosso site safras.com.br, conheça a plataforma de Safras. Ao longo deste nosso bate-papo, você vai ver algumas funcionalidades da plataforma, nos gráficos que o Gil vai nos mostrar, e tem tudo lá, todas as informações sobre os diversos mercados agropecuários, informações de preços, nossa agência de notícias, temos também a nossa consultoria Safras, com toda a cobertura que você precisa para a sua atividade. Bom, Gil, vamos falar um pouquinho dessa Bolsa de Nova York para o café arábica, que baliza, né, a nossa comercialização internacional. Nós temos o mercado hoje apresentando uma boa alta neste momento, né? O contrato dezembro, que a gente vai centralizar a nossa conversa, está operando agora, nesse instante, a 215,55 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 430 pontos ou 2%. O Gil já botou na tela aí o contrato dezembro, justamente, e você pode ver aí essas recentes oscilações, né, Gil? A gente vê por esse gráfico aí dos últimos dias, à direita na tela, que o mercado desceu aí por 4 dias e depois encontra um movimento agora já de recuperação, voltou a trabalhar acima da linha de 2,10 por libra-peso, né? Mas, por outro lado, está tendo dificuldades aí de chegar nos 2,20 e vencer os 2,20, né, Gil? Como é que você está vendo aí esse mercado de café em relação a fundamentos e o mercado de café também seguindo toda a instabilidade que existe financeira global, né, com muito medo de recessão, temos ainda uma guerra em curso, não podemos esquecer que também estamos ainda em pandemia. Então, Gil, como é que está esse quadro aí? Muita coisa, né? Muita coisa, Alessandro. Vamos tentar resumir um pouquinho esse quadro, pegando principalmente esse visual gráfico que a gente está vendo, né? Dentro desse visual gráfico, a gente vê que o café ele está andando de lado, né? A gente abstrai aquele movimento que ele caiu abaixo de 2 dólares por libra-peso, que foi um movimento atípico e logo corrigido, mas o que a gente está percebendo, né? Que ele está andando de forma lateral, volátil e daí, dentro dessa volatilidade, a gente tem que abrir um pouquinho mais esse range de atuação, esse intervalo, e daí você colocaria ali dentro de 2 a 2,20. Ele está oscilando dentro desse patamar. Hoje, ele está 2,15, ali próximo dos 2,20, mais próximo dos 2,20 do que teve anteriormente, é isso que você mostrou nessa recente recuperação dos preços, mas é esse o intervalo que ele está oscilando, ele não consegue romper os 2,20 e não cai abaixo dos 2, à exceção aquele movimento atípico que a gente viu recentemente. Bom, e o que isso quer dizer, né? O que esse movimento lateral quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a gente tem muita volatilidade no mercado, né? E uma certa falta de direção. A volatilidade, ela vem dessa incerteza financeira. Ele está muito vulnerável ao sobe e desce do preço do petróleo, à oscilação no preço do dólar, aos sinais do Fed, né? A questão de guerra, né? Que movimenta grãos, sinais da economia chinesa, que movimenta preço de commodities. Enfim, ele está muito vulnerável a todos esses fatores do lado financeiro. E do lado fundamental, ele encontra um suporte de curto prazo em cima do quê? Em cima de estoques certificados baixos nos Estados Unidos, e em cima de uma safra nessa reta final menor na Colômbia, da colheita atrasada e do benefício atrasado no Brasil e dos sinais de que você possa corrigir essa safra brasileira para baixo por conta da pouca disponibilidade física. Tudo isso serve de suporte de curto prazo. Então, ele está se equilibrando, né? Ainda não definiu para que lado vai, para que lado ele está indo, né? Mas, basicamente, o que a gente percebe mais recentemente é que ele está muito mais influenciável por financeiro do que fundamento. O fundamento cria um fundo, né? Mas o que está dando essa volatilidade são notícias financeiras. E, Gil, é sempre difícil a gente colocar aí
uma previsão de preço, né? A gente tem que ser, o nosso trabalho é ser cuidadoso, é indicar uma direção, um caminho, mas sempre com muito cuidado, porque essas previsões aí são difíceis, né? A gente vê ali, inclusive eu estava olhando agora há pouco, que os contratos mais próximos, né, nós temos setembro próximo dos 2,20, quase batendo nesse momento em 2,20, já dezembro já um pouco mais abaixo, mas os contratos mais longos, que representam já a safra 2023, estão em patamares bem mais baixos, né? Isso é um sinal, é um indicativo, né, de uma expectativa lá adiante de que vai melhorar o abastecimento, né? Tem essa preocupação, ela existe, com queda nos estoques certificados da Bolsa, que estão abaixo agora de 700 mil sacas, em igual período do ano passado estavam próximos aí de 2,2 milhões de sacas. Então mostra que tem comprador se socorrendo desses cafés na Bolsa, né? Mas adiante, lá para frente, a gente tem que olhar para frente, né? Eu acho que o pessoal está enxergando no mercado um quadro mais tranquilo lá para frente. Seria por aí, Gil? É bem por aí, Alessandro, o que a gente tem no mercado, e daí sim, a gente, quando você abre um pouco, amplia um pouco o horizonte de análise, a gente sai um pouco dessa questão financeira, que ela também, de certa forma, ela interfere, né? E entra um pouco mais de fundamento de café. E nesse fundamento de café, são duas variáveis que pesam para explicar essa inclinação negativa da curva de preço futuro de café em Nova York, né? No jargão chama que o mercado está com o spread invertido, né? Que os contratos futuros estão mais baratos que os contratos presentes. Isso quer dizer o seguinte, que a leitura lá fora é que para frente vai melhorar o abastecimento, né? E daí, no que se baseia essa leitura? Primeiro, na questão do que recentemente o USDA trouxe um relatório que indicou um superávit para 2022-23. Não por conta da produção, mas por conta do consumo crescendo pouco. E daí entra a questão econômica e esse cenário de essa sombra de recessão mundial, ela interfere nesse cenário e puxou o quê? A perspectiva de consumo para baixo, e você tem aí uma sinalização de recuperação de produção, gera o quê? Superávit na produção mundial, e isso aí indica uma ligeira melhora no abastecimento. O curto prazo, o curtíssimo prazo, está dizendo o seguinte, cara, não está bem assim, não está desse jeito, a gente está com pouco abastecimento, olha os estoques certificados, olha o Brasil, lá, a disponibilidade física do Brasil, enfim, está dizendo uma coisa, o médio e o longo prazo, o correlatório do USA está indicando outra, o mercado está mais valorizado no curto e um pouco mais desvalorizado no médio, e um outro fator que entra é o seguinte, entra no radar, a partir do segundo semestre, já começa a entrar no radar, né? Então, quer dizer, a gente termina a colheita da safra 22, vem a florada e o sentimento da safra 23. A ideia que o mercado lá fora está trabalhando é que vem uma safra cheia no Brasil em 2023. E essa safra cheia traz tranquilidade no abastecimento. Então, é isso que explica a curva, né? É isso que explica essa diferença de inclinação na curva. Quer dizer, você tem um curto muito forte e um longo, posições mais longas, mais fracas. É dentro dessa leitura, né? E daí, tentando te responder, por conta dessa curva, o que a gente imagina para frente, o grande determinante do mercado vão ser as floradas e a primeira impressão em relação à safra do Brasil em 2023, que vem com as floradas a partir de setembro, outubro, que você tem aí o começo das floradas. Essas floradas, elas devem ser determinantes para o mercado. Se vier uma florada boa e confirmar esse sentimento do mercado, o mercado se alinha num patamar mais baixo de preço. Se não vier, ele corrige para o curto prazo. Daí o curto prazo começa a ter uma interferência. Daí você deve estar se perguntando, né? Tá, mas o Brasil pode ser que tenha menos café colhido esse ano, né? E daí, como é que você me diz, com menos café colhido esse ano, esse preço cair lá na frente em função de uma perspectiva de uma safra futura? Sabe como é que ele vai calibrar isso? Vai calibrar em termos de mercado físico descolando de referencial externo. Ou seja, diferenciais mais caros e o físico disponível descolando e mais estratificado, descolando para alguns cafés e não para outros. Deve ser por aí que ele vai fazer esse equacionamento de visões de curto e longo prazo, né? Mas o determinante, para te responder para onde vai esse mercado, agora, já a gente se encaminhando para o final da colheita aqui no Brasil, vão ser as floradas de 2023. Beleza, então no curto prazo a gente deve ver esse mercado aí amarrado nessa linha entre 2,20, com dificuldade para vir para baixo e com dificuldade também para ir para cima. Seria isso, Gil?
Sim, sim, eventualmente rompendo uma dessas linhas e ganhando fôlego. Eu acho que no curto prazo o diferencial financeiro vai ser importante para o rompimento de uma dessas linhas, né? O fundamental, ele vai estar olhando para esse final de safra, fazendo esse ajuste em relação ao número de safra do Brasil e principalmente olhando para fluxo internacional e fluxo brasileiro, né? E daí veio agora os números de julho do SESEX, né, indicando aí os embarques do Brasil, que vieram um pouco acima do que estava se esperando. Isso aí trouxe um certo alívio. Não corrigiu o sentimento, mas trouxe um certo alívio. E, além disso, teve os números da OIC também, que projetaram, depois de uma sequência de queda, né, projetou aí um crescimento em comparação ao ano passado nos volumes. Não é nada que traga assim, grande tranquilidade, mas muda um pouquinho o comportamento e traz um certo alívio, né? Então, isso é outro fator que a gente vai monitorar nesses meses. Mas essas linhas aí de 2 e 2,20 são importantes para a gente mapear o mercado, para ver se ele está assumindo uma direção ou outra, né? Joia. Gil, enquanto tu colocas aí, eu sei que está preparado uma telinha com preço do mercado físico, eu vou citar o nosso levantamento semanal com a evolução da colheita, tá? Então, o levantamento que o Gil coloca toda semana, né, da nossa consultoria Safras, indica que até o dia 2 de agosto, colheita da safra 22-23 em 83% do total. Na semana anterior, o índice era de 75%, então houve um bom avanço de 8 pontos percentuais ao longo dessa semana, né? E, no entanto, ainda temos um atraso pequeno agora em relação ao ano passado, quando 84% da safra estava colhida nesse período. Trabalhos também atrasados em relação à média dos últimos 5 anos, que é de 86%. Já teve mais atrasado, né, Gil? Agora ganhou fôlego nessa reta final aí, e não dá para dizer que está muito longe do normal, né? É verdade. O sempre teve mais atrasado no Conilon. O Conilon já era para ter terminado, ele vai avançar em 1 ou 2 semanas. Já. Essa primeira, a próxima, já está se encaminhando para o final. O Arábica, ele vinha ligeiramente atrás, né? E você viu que nas últimas semanas o percentual aí de aceleração dos trabalhos já basicamente aí concentrado em grandes produtores e alguns produtores fazendo só o repasse. Enfim, a gente está se encaminhando para o final da safra também. Final da Beleza. colheita também. Gil, vamos mostrar então aí os preços, só para descrever. Essa é a nossa plataforma, tem tudo lá, safras.com.br. Na esquerda superior, aí nós temos o café bebida fina no Cerrado Mineiro, né, aí na faixa de 1.320 a saca. À direita, na parte superior, o café com 15% de catação, bebida dura, sul de Minas Gerais, 1.290, essa é a base de compra, né, Gil? E Sim. temos embaixo café, na esquerda, café 20% de catação, Café Rio, na Zona da Mata Mineira, preço de R$ 1.080 a saca, e o Conilon 7,8 em Colatina, no Espírito Santo, na parte inferior direita, R$ 695 a saca. Gil, a gente tem visto aí que o café arábica, de melhor qualidade, representado aí nesses gráficos na parte superior, né, tem acompanhado mais ali aquelas linhas da Bolsa de Nova York, né, o que é comum, mas os cafés aí, os arábicas de uma qualidade um pouco mais baixa e o Conilon, um mercado um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais fraco. Eu acho que isso tem tudo a ver com a questão ligada à demanda do nosso mercado interno propriamente, né, Gil? É isso, Alessandro, tem tudo a ver. Esses cafés, os chamados cafés do grupo 1, ali, bebida fina, bebida boa, eles estão mais ligados à oscilação de Nova York e do dólar, então estão muito sensíveis, né? E como você tem uma carência desses cafés, que são os cafés certificados na Bolsa de Nova York, você tem ali uma queda na produção do café da Colômbia, né? E você tem entre safra entre a América Central, esse café também ele consegue ficar mais sensível a Nova York e até segurar um diferencial mais valorizado nos portos, no Porto de Santos, por exemplo, que mantém essa curva mais firme, esse preço um pouco mais firme, né?
No caso, mesmo na entrada da safra. No caso dos cafés de bebida mais fraca, como o Café Rio na região das Matas, né, a gente vê que ele tem dificuldade de avançar, dificuldade de subir. Ele está testando o fundo ali, não consegue sair desse fundo. Por conta do que você tem uma demanda mais fraca, né, uma demanda internacional, isso é uma característica desse ano, uma demanda trabalhando mais da mão para a boca, uma demanda internacional por conta do que você tem incerteza econômica e você tem custo elevado com juros mais altos, né? Então, carregar estoque ficou mais caro. Então, e além de você carregar estoque ficar mais caro, você tem o seguinte, você tem incerteza em relação para onde está caminhando a demanda por conta da sombra da recessão. Então, é natural que a indústria internacional trabalhe com a mão mais curta, né? E isso a gente vê mais claramente nessas bebidas mais fracas, porque nos casos do café do Grupo 1, você tem esse gargalo de abastecimento aí sendo suprido pela entrada do Brasil. Mas esses cafés, além disso, além dessa demanda mais fraca, você tem um outro fator que é o seguinte: o produtor, nesse primeiro momento, na hora que ele precisa fazer caixa, ele vende esse café e segura os cafés melhores. Então, você também tem esse fator de pressão de venda, né? E no caso do Conilon, o nosso Conilon não está com competitividade externa, então ele sente a pressão da chegada da safra, né? E ele está deslocado todo o fluxo dele para a demanda interna. Então, ele está encontrando equilíbrio entre chegada de safra e compra interna, principalmente da indústria de torrada e moído aí por conta dessa diferença de preço. Só a gente vê, o preço do Conilon está 695, o café Rio de bebida mais fraca 1.080 e os cafés melhores 1.290, né? Essa diferença explica por que a indústria está mais concentrada na compra de Conilon, né, do que na compra de arábica, e isso de certa forma gera um equilíbrio e impede que o preço caia mais, né? Sim, o industrial vai fazendo o seu jogo com blend, né, usando mais o Conilon, menos o arábica, de acordo com as condições desses dois cafés. Mas a gente vê, Gil, ali, é interessante ali no gráfico, que o preço em fevereiro, né, a gente tinha ali os cafés de melhor qualidade, tentando avançar além da linha ali de 1.560, que é a última que nós temos, chegando próximo a 1.600. E agora, esses cafés já na faixa de 1.300, né? Enquanto lá embaixo a gente tem um Rio que é quase 1.400, já está 1.080, ou seja, caiu mais proporcionalmente que os cafés de melhor bebida, né? E o Conilon caindo aí de uma faixa que estava próxima aí a 830, 840, para essa faixa aí abaixo já dos R$700. Né? Como é que está nesse momento o produtor, o seu movimento de venda, né? E adiante, ao longo do mês, a gente tem um novo levantamento com a evolução da comercialização, fique atento, safras.com.br. Né? Semana que vem. Semana que vem, né? Semana que vem a gente tem isso aí, é bom para um novo bate-papo também. E o produtor, ele está fazendo essa jogada aí de segurar mais esses cafés de melhor bebida, né? Uhum. E realmente colocando mais os cafés de uma qualidade menor. Mas temos um ritmo moroso, né, na comercialização, né, Gil? Sim, essa mudança de preço, né? Essa queda do preço de fevereiro, do começo do ano para agora, ela tem dois fatores. Primeiro, a chegada da safra, né? A pressão sazonal da chegada da safra, né? Então, oferta. Tem dúvida em relação ao tamanho da safra? Tem, ainda está em uma incógnita, é uma interrogação grande, mas é café novo que está chegando, né? Então, você tem essa pressão da safra e outro fator, e isso não afeta só café, afetou as commodities como um todo, é só de comparar preço de commodities, que é a questão dessa mudança desse cenário econômico mundial. Recessão, isso Sim. tudo encurta a perspectiva de consumo e leva a uma correção dos preços. E os preços, principalmente das commodities, estavam bastante inflados ao longo de 2021. Então, esses dois fatores explicam esse movimento. E agora, o que a gente está percebendo? Né? A gente está percebendo que um produtor está olhando para a comercialização e está trabalhando mais principalmente no disponível, né? A gente tem uma concentração de venda no disponível, porque se ele olhar para safras futuras, ele está vendo o preço muito parecido com o que ele está tendo no disponível, então ele não tem interesse de fazer composições futuras. Mesmo correndo o risco do preço cair um pouco mais lá na frente, se confirmar uma florada boa. Ele está trabalhando o curto. Então, ele concentra no curto, mas mesmo ele concentrando o fluxo no curto, no curto prazo, né? Ele está trabalhando posições de forma bastante lenta e cadenciada diante da questão da incerteza da safra, né? E apostando tanto numa correção interna por conta de uma produção menor, como também apostando na entre-safra. Ele está mais capitalizado, então ele consegue administrar melhor esse fluxo de venda.
Gil, e vamos então para aquele final que a gente sempre faz aqui, que é aquela dica para o produtor, ao que ele deve estar atento, o que ele pode fazer, né, para maximizar os seus ganhos, né, e nesse momento, nesse mercado. Porque a gente não pode deixar de falar que o preço em Nova York, nessa faixa aí próxima a 2,20, né, e até o preço no mercado físico, nas condições em que se encontra agora, é um bom preço, né, Gil? É claro que o produtor teve aumento nos seus custos, teve toda a questão de aumento de fertilizante com a guerra entre Rússia e Ucrânia, e o dólar também está em patamares elevados, mas o preço, a gente não pode deixar de dizer que é um bom preço historicamente, né, Gil? Mas o que o produtor tem que fazer nesse momento aí? Sim, reforço as tuas palavras, realmente, o mercado ainda, lógico que achatou um pouco a margem por conta dos custos, mas ainda é um cenário favorável para o produtor. E dentro desse quadro, eu diria para ele que ele trabalharia com duas estratégias, uma estratégia de curto e uma estratégia de longo prazo. No curto prazo, continuar fracionando os lotes, dosando as posições, e daí, sem deixar de aproveitar repiques, hora do dólar, hora de Nova York, quando dá uma melhorada no preço, vai lá e faz alguma coisinha, novamente fracionando os lotes e seguindo na aposta, no disponível, seguindo na aposta aí com a entre-safra e com o descolamento do preço do físico em relação a Nova York. Então, quer dizer, ele vai dosando as posições, fracionando as posições, né, sem deixar de aproveitar esses repiques que a gente está vendo recentemente, essas puxadas de preço. Então, ele vai lá, aproveita, mas sempre deixando alguma coisa para apostar com a entre-safra, isso principalmente para os cafés melhores, né? Então, vai ser um mercado mais estratificado esse ano. Então, esse cenário ele se encaixa muito mais com os cafés melhores. Já no longo prazo, né, e a gente já está começando a mudar a cabeça ao longo do segundo semestre para a safra de 23, né? Daí o seguinte, a questão é, dependendo do que vier na florada, esse mercado pode mudar, né? E muda, inclusive, o preço dele que ele está hoje fixando para a safra futura. Então, dentro desse quadro, eu acho que a cabeça dele deve estar voltada para a gestão de margem, né? Olhar o custo dele, olhar o preço que ele está recebendo para frente e fazer essa gestão de margem para 23. Né? Então, eu acho que é essa a ideia. Né? Então, olha se tem oportunidade, vê se está dentro de uma margem interessante para ele e vai fazendo essa gestão. Sem afobação, mas já projetando receita para 2023. Gil, muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal vai gostar de todas as informações que a gente está passando aqui. Você pode contratar os nossos serviços de consultoria, serviços desse senhor que trabalha há alguns anos já nesse mercado. Sim, muitos anos. Olha aqui, ó. Então, a gente já não faz pouco, bem mais de 10 anos, né, Gil? Bem mais de 20 anos. Né? Isso. Mas estamos aí junto. E legal. Entre no nosso site safras.com.br tem todos os materiais do Gil e dos nossos outros consultores. E você entre no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, que todos os dias a gente tem coisas novas para você. Gil, um grande abraço aí, até a próxima. Abraço grande, até a próxima, Alessandro.